O Medicamento de Deus, por Kenneth Hagin. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para todo o seu corpo. Provérbios 4, 20 e 22. Na margem de uma boa bíblia de referência você encontrará essa última frase como e medicamento para toda a sua carne. Deus está interessado em nos curar se estivermos doentes. Ele também está interessado em conservar-nos com saúde. Para nossa cura e nossa saúde, Ele já fez provisão, o medicamento de Deus. Quais são essas provisões? Quais os nossos direitos? O que realmente nos pertence no que diz respeito à cura e saúde física? Como é que poderemos nos certificar exatamente o que nos foi assegurado? Há somente uma maneira: pelo estudo constante, cuidadoso, diligente e reverente da Palavra de Deus, acompanhado de muita oração. Eu nasci enfermo, nunca tive uma infância normal, nunca comia nem brincava como outras crianças. Até os meus 17 anos, nunca gozei de um dia normal, nem de uma noite de sono tranquilo. Como uma criança, e mais tarde, entre os meus 13 a 15 anos, eu permanecia sentado e olhava com olhos espantados e boquiabertos as coisas que as crianças normais podiam fazer. Na idade de 15 anos, tornei-me completamente acamado. Fui nesse leito de enfermidade, onde permaneci durante os 16 meses que eu cheguei à conclusão de que, se houvesse qualquer ajuda para mim, ela teria que estar na Bíblia. Teria que vir de Deus, não poderia vir de qualquer outra parte. Pois a ciência médica virou sua face e disse que nada mais poderia ser feito por mim. Eu tive que chegar à beira da sepultura antes que eu fizesse aquilo que estou recomendado com instância que vocês façam. Busquem a palavra de Deus de maneira constante, cuidadosa, diligente, reverente e com muita oração, e descubram o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto. Quase que esperei até ser tarde demais. Se eu tivesse tido essa crise aguda, creio que teria sido levado para a eternidade, mas visto que continuei na mesma condição, eu pude estudar um pouco, pois não foi da noite para o dia que descobri o que Deus tinha a dizer a respeito do assunto. Sabem por quê? Às vezes temos de desaprender certas coisas antes de podermos aprender as coisas certas. Nossas mentes foram encobertas como que por uma nuvem e enchidas com muitas coisas que não são verdadeiras. Certa vez que encontrava uma boa promessa na palavra de Deus, o diabo estava bem presente para me dizer isso aqui, ó. Isso pertence somente a judeus, ou isso não é para as pessoas de hoje em dia. Eu não sabia se era ou não. Eu tive que procurar longamente por um versículo que provasse para minha inteira satisfação que isso pertencia a mim. Tais como o nosso texto. Filho meu, atenta para as minhas palavras. A palavra de Deus não pertence somente aos judeus. Graças a Deus, ela pertence a todo o seu povo. Capítulo 2. Suponhamos que você vá ao médico e receba uma receita que diz: tomar 2 comprimidos 3 vezes ao dia antes das refeições. Se você espera que aquela prescrição funcione para você, então você também espera tomá-la de acordo com as direções. Você sabia que Deus também dá direção para tomarmos a sua prescrição? Ele prescreve a sua palavra para a nossa saúde, porque ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarde-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde ou medicamento para todo o seu corpo. Provérbios 4, 20 e 22. Mas qualquer medicamento, mesmo natural, de nada lhe adiantaria, a menos que você o tome. Você poderia ir ao médico. O médico lhe recitaria o remédio. Você voltaria para casa e colocaria o remédio sobre o seu criado mudo, ou sobre uma mesa ao lado da cama. E você poderia continuar piorando. Então você chamaria o médico e diria: eu não entendo. Eu peguei o remédio, paguei um bom preço, mas mesmo assim estou piorando. O médico poderia perguntar: você está tomando o remédio de acordo com as direções? Bem, não. Mas tenho ele bem aqui neste frasco ao lado da minha cama. Ele não vai operar só porque está no frasco ao lado da sua cama. Você precisa colocá-lo dentro de si. E o medicamento de Deus não vai operar tão pouco só porque você está com ele sobre o criado mudo. A palavra de Deus não vai funcionar só porque você possui uma Bíblia sobre a mesa ao lado da sua cama. Ela não vai operar nem mesmo você tendo lido ou até memorizado alguns versículos. Não vai funcionar só porque você diz: eu creio na Bíblia, na inspiração da palavra de Deus.
mas ela certamente funcionará se você colocá-la bem no seu interior, no mais íntimo do teu coração. A maneira de fazer isso não é apenas tê-la ou esquecê-la logo em seguida, mas meditar nela, pensar nela, alimentando-se dela, até que ela se torne parte do seu homem interior. O medicamento de Deus é a sua palavra, e aqui estão as direções para tomá-lo. Filho meu, atenta para as minhas palavras. O que quer dizer com atenta para as minhas palavras? Se eu fosse ver um amigo na cidade, eu poderia chamá-lo à medida que ele passasse apressadamente pela rua, dizendo: espera um pouco, quero falar com você. Oh não, irmã Rega. Ele poderia responder: eu não posso conversar agora. Tenho um compromisso lá adiante nesta rua, já estou 10 minutos atrasado. Preciso tratar primeiro desse negócio. Ele não pretende desprezar-me. Ele não está irado comigo. Ele gosta de mim. Ficaria contente de conversar comigo e ter comunhão comigo. Mas há algo mais urgente que ele precisa colocar em primeiro lugar. Ele tem outro assunto para o qual preciso dar toda a sua atenção. A doutora Lilian Yonan, uma médica que recebeu cura divina para si mesma e depois devotou a sua vida para ministrar e ensinar este assunto, dirigia o que ela chamava de classe de cura durante os dias nas suas reuniões de avivamento. Em um de seus livros, ela escreveu o seguinte: e quase fiquei zangada às vezes, pois ao estudarmos a palavra de Deus sobre um assunto tão importante como a cura do corpo, eu poderia ver quando as pessoas não estavam dando a mínima atenção para as minhas palavras. Elas começavam a folhear os cânticos, ou olhar vagamente para o espaço. Outras olhavam pela janela, e ainda outras mascavam chiclete. E essas são as mesmas pessoas que querem que você ore sobre elas a oração da fé. Contudo, tais pessoas não querem fazer nada por conta própria. Deus quer que seus filhos cresçam espiritualmente. Ele providenciou os meios através do qual podemos crescer. O Espírito Santo, através de Pedro, disse: desejai ardentemente, como crianças nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. Eu creio que Deus quer que cada um de seus filhos cresça espiritualmente, que desenvolva uma vida de oração, que viva uma vida de fé, até que cada um possa ficar em pé por si só, até que ele não seja mais um bebê espiritual que precisa depender de alguém para orar por ele, alguém mais para exercer a fé por ele, alguém que possa obter a cura por ele. Eu ficaria muito preocupado se não soubesse mais a respeito da oração e não tivesse mais fé do que tinha há 30 anos. Nesses dias em que vivemos, eu ficaria temeroso, não sabendo o que poderia me acontecer. Mas graças a Deus podemos andar com Ele. Podemos andar com Sua palavra. A Sua palavra pode ser mais real para nós do que a humano. Podemos aprender a orar até que as nossas orações possam ser mais efetivas este ano do que era ano passado. E será mais real mesmo se fizermos o que Ele diz. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Deus disse: atenta para a minha palavra. Isso quer dizer, põe as minhas palavras em primeiro lugar. Isto quer dizer, dê as minhas palavras a sua inteira atenção. Isto quer dizer, outras coisas saiam, a minha palavra entre. Aos meus ensinamentos, inclina teu ouvido. Abra os seus ouvidos, disse Deus, aos meus ensinamentos, a palavra de Deus. Inclina teu ouvido ao quê? Aos meus ensinamentos. Abra os seus ouvidos àquilo que Deus tem a dizer. Mas alguém diz: mas eu simplesmente não entendo. Deus não nos pede para entender a tua palavra. Tudo que Ele nos pede para fazer é crer nela. Eu não entendo como muitas coisas funcionam, mas graças a Deus porque elas funcionam. E elas funcionam porque nós cremos. Você, do ponto de vista natural, não pode explicar como que o novo nascimento funciona e como que ao crer no Senhor Jesus Cristo, ao recebê-lo como seu Senhor e Salvador e ao confessá-lo como seu Senhor, você nasceu de novo. E como exatamente que o Espírito testemunha ao seu Espírito que você é um filho de Deus, mas graças a Deus você sabe que é assim mesmo. Você não poderia explicar as operações de como uma pessoa é enchida com o Espírito Santo e fala em outras línguas, mas graças a Deus isso é uma gloriosa realidade. Eu não posso explicar para uma pessoa exatamente como é a cura divina, mas sei o que ela faz. É a fé. A fé aciona o gatilho. É por esse motivo que Deus disse: põe a minha palavra em primeiro lugar. Atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido para a minha palavra. Pois a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Quando a palavra consegue penetrar no íntimo do teu coração, no seu espírito, a fé estará lá automaticamente. Você não terá que buscá-la, não haverá esforço da sua parte.
A fé virá ao seu espírito inconscientemente à medida que você se alimentar e aceitar as suas palavras. A fé é a chave. A fé é o segredo. Era o segredo nas curas que Jesus operou quando ele estava sobre a terra. Ele disse ao centurião: vai e como creres te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Mateus 8,13. Quando a mulher, com fluxo de sangue, tocou nas suas vestes, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, ou curou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos 5,34. Jairo veio por conta de sua filhinha que estava prostrada, em casa ao ponto de morrer. Ele suplicou a Jesus dizendo: rogo-te que venhas a impor-lhes as mãos para que sare e viva. Marcos 5,23. Mas à medida que Jesus começou a caminhar em sua direção, a mulher com fluxo de sangue veio e tocou os seus vestidos e ficou curada. E Jesus foi detido. Alguns indivíduos da casa de Jairo chegaram então e disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? O que podia ser mais desesperador? Está tudo acabado. Mas Jesus virou para ele e disse: não temas, crê somente. Marcos 5,36. Jesus seguiu seu caminho para aquela casa e a menina foi levantada e curada. 2 cegos seguiram-no na casa de Jairo, clamando e dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. Jesus disse-lhes: crede vós que eu posso fazer isso? Mateus 9,28. E eles responderam: sim, Senhor. Então ele tocou os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a sua fé. Mateus 9,29. E os olhos se abriram. A fé é que aciona o gatilho da cura divina. E Deus já nos disse exatamente como a fé vem. Em Romanos 10,17 ele diz: e assim a fé vem. Sabemos que ela vem, mas de onde e como ela vem? Pelo ouvir. Ela não vem pela vista, nem pelo sentir. Vem pelo ouvir. E o ouvir é o quê? Ouvir pela palavra de Deus. Ela vem à medida que ouvimos a palavra de Deus. Não é de se admirar que ele disse: aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. E assim a fé vem. É assim que a fé para a cura também vem. Quero repetir novamente o versículo 22 do capítulo 4 de Provérbios. Porque são as minhas palavras, vida para quem as acham e saúde, ou medicamento, remédio, para o seu corpo. Eu nunca pude explicar por que cristãos simplesmente, especialmente os cheios do Espírito, quando ficam doentes, não gastam um pouco de tempo para descobrir o que Deus tem a dizer sobre o assunto. Em vez de abrir seus ouvidos para o que Deus tem a dizer, eles escutam o que os homens estão falando. As pessoas podem estar certas em seus corações e erradas em suas cabeças. Não me leve a mal, mas há muito tempo aprendi que se as pessoas não lhe derem a palavra de Deus sobre um assunto, você não pode inclinar seus ouvidos para o que elas estão falando. Até pastores. Homens bons às vezes lhe darão um conselho natural e farão com que você perca a solução espiritual. Temos de ouvir o que Deus está falando em sua palavra a fim de gozarmos das bênçãos da mesma maneira que Deus proveu antigamente. Temos que inclinar os ouvidos para o que o Senhor diz sobre qualquer assunto a fim de gozarmos o que Ele tem reservado para nós. Inclina o teu ouvido. Atenta para o que o Deus tem a dizer. Será que Ele tem algo a dizer sobre enfermidade? Muito. Aqui está uma amostra e no capítulo 4 você encontrará mais. A sua palavra diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. A sua palavra diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. A sua palavra diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Ele chama a enfermidade de opressão satânica. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Aqui ele nos manda olhar e também ouvir. Ouvir o quê? Minhas palavras. Olhar o quê? Minhas palavras. Isso certamente se refere à cura porque ele fala sobre a vida e saúde e medicamento no versículo seguinte. Portanto, observe as palavras sobre a cura. Veja as palavras sobre a saúde. Pegue a palavra de Deus e olhe para ela. Não a deixe apartar-se dos seus olhos.
Não olhe para mais nada. Pelas suas feridas fostes sarados. Tempo passado, fostes sarados. Então, se essa palavra não apartar-se dos seus olhos, você tem que estar sarado. Tem que se ver sarado. Você tem que se ver com aquilo que Deus diz pertencer a você, se esta palavra não apartar-se dos seus olhos. Se você se vê doente, se você se vê sem a cura, se você se vê ficando pior, é porque aquela palavra apartou-se dos seus olhos e você está se olhando para algo mais. Você está se vendo com esse algo mais. Ninguém me havia contado. Não tinha recebido ensinamento algum sobre o assunto. Mas é espantoso como o Espírito Santo, como seu instrutor, lhe guiará em concordância com a palavra. Ele é o autor dela. E só foi depois disso que percebi que o Espírito Santo podia me guiar. Foi uma orientação inconsciente. Mas eu me lembro qual foi o ponto de mudança no meu próprio caso quando eu recebi a cura para o meu corpo. Eu havia estado acamado por um total de 16 meses. Isso aconteceu no mês de março. Durante os 11 meses precedentes, eu me vi morto. Quando você está prostrado sobre um leito durante 24 horas do dia, sem coisa alguma a fazer senão viver com seus sintomas e problemas físicos, você tem tempo de sobra para pensar muito. Eu me via ficando pior. Eu me via morrendo. Durante as noites, quando todas as luzes estavam apagadas, quando todos estavam dormindo e eu era deixado a sós com os meus pensamentos, muitas vezes, noite após noite, eu me via morto. E via o meu cadáver, via o agente funerário chegar e levar-o para a casa funerária. Eu via preparando para o sepultamento. Eu via colocá-lo num caixão e trazê-lo para a sala de visita, onde toda a família estava reunida. Eu ouvia os seus choros e via suas lágrimas. Via todos caminhando para a igreja. Eu os via rondando o caixão pelo corredor da sala e o pastor em pé, em frente do púlpito. Eu ouvi os seus sermões, seus cânticos. Vi os irmãos passando pelo caixão e me olhando pela última vez. Eu também fui com eles e também olhei. Sim, era eu mesmo. Eu vi a minha face no caixão, fria e branco. Eu me vi morto. Eu vi as folhas das árvores finalmente murcharem e morrerem, até que as árvores ficassem nuas. Eu vi a chuva e senti o frio, e até a neve do inverno. Eu vi a primavera voltando. Eu vi os pássaros cantando. Eu vi o sol de verão batendo sobre aquela sepultura. Eu me vi morto. Mas em alguma parte eu posso lembrar-me bem. Foi depois que li esta porção da Escritura. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. De alguma forma eu sabia que isso haveria de funcionar. Não entendia, jamais tinha ouvido alguém pregar sobre o assunto. Eu era apenas um garoto de 16 anos. Mas eu sabia que era a palavra de Deus. Eu sabia que ele havia dito: as minhas palavras são saúde para o seu corpo. Isso não queria dizer desde acima da minha cabeça até a sola do meu pé. Eu também sabia que 5 médicos haviam pronunciado que nada mais poderiam fazer e que eu certamente morreria. Mas eu comecei a me ver curado. Quando algum daqueles ataques de coração voltava e parecia que eu estava piorando, eu sorria, dava gargalhadas bem no rosto deles. Eu me via sarado. Eu fazia para mim mesmo a seguinte pergunta: o que é que eu faria se estivesse em pé? Eu respondia: estaria pregando. Então clamei, me dei um lápis em papel e comecei a escrever sermões. Eu só preguei um deles eventualmente. Eram impregáveis. Mas desde logo colecionei uma caixa deles. Eu me vi sarado. Você pode perceber o que estou falando? Não deixe as suas palavras apartar-se dos seus olhos. Por quê? Porque são vida. Elas são vida. Isso quer dizer, no âmago do seu ser, no seu espírito, no seu homem interior. O salmista disse uma vez: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:11. No capítulo 3, eu darei a vocês um exemplo de como fazer isso. Vejamos. Quais são esses resultados? Graças a Deus, a sua palavra produz resultados. Quais os resultados que desseguimos tais direções? Os resultados são: porque são vida para quem os acha e saúde para todo o seu corpo. Eu creio nisso. Como um menino batista prostrado sobre o leito de enfermidade,
Eu escrevi com tinta vermelha na margem da minha Bíblia. Meu lema. A Bíblia diz: eu creio nisto, assunto encerrado. Quando eu leio a Bíblia, ela é para mim a palavra de Deus. Eu creio nisto, isso resolve o assunto. Ponto final. Não adianta discutir o assunto, porque a Bíblia assim diz: as suas palavras são saúde, são medicamentos para toda a sua carne. Capítulo 3. O medicamento de Deus, assim como todas as suas estipulações, precisa ser crido e aplicado de coração ao Espírito e do Espírito. O que frequentemente acontece, porém, não é isso. As pessoas leem certas promessas, talvez, poderão até citá-la de memória e tentar agir de acordo, sem realmente deixar que ela penetre no seu espírito. Elas permanecem mais em suas cabeças do que no seu espírito. Eu sempre procedo da seguinte maneira: não oro imediatamente sobre certas coisas. Por exemplo, em março de 52, eu estava numa reunião em Texas City. E Pat, nossa filha, era uma criança na ocasião. Ela começou a desenvolver um tumor, não uma verruga, mas uma espécie de tumor perto do seu olho. Antes de sair da casa para viajar para a reunião em Texas City, eu coloquei as mãos sobre ela e orei. Mas quando a minha esposa me escreveu na segunda-feira, o tumor ainda estava lá. Ela disse: Pat quer saber o que ela deverá dizer para a enfermeira quando estiver para a vistoria geral na próxima segunda-feira. Uma vez por mês, uma enfermeira fazia a ronda das escolas e examinava os olhos e ouvidos, etc. das crianças. Pat sabia que quando a enfermeira visse aquele tumor, ela nos pediria para levar ao médico. E não a tínhamos levado ainda. Portanto, o que Pat queria era saber: o que devo dizer para a enfermeira? Recebi a carta na segunda-feira e sabia que tinha um pouco mais de tempo de respondê-la, antes de respondê-la. Portanto, empurrei o assunto para fora da minha mente até depois do culto vespertino para que ela não ficasse a dívida. Para que ela não ficasse dividida. Naquela noite, depois do culto, eu voltei para o hotel. Ouvi o noticiário das 10 até as 10h15. Desliguei o rádio e às 10h15 peguei a minha Bíblia e disse para consigo mesmo: vou ler a Bíblia por 1 hora sobre o assunto de cura. É provável que eu poderia citar 90% de todos os versículos na Bíblia que falam sobre a cura. Estão todos marcados na minha Bíblia, mas comecei com o livro de Gênesis e li os versículos todos sobre cura, bem devagar, até chegar no Novo Testamento. Às 23h15, fechei a minha Bíblia, apaguei as luzes e disse: vou me deitar agora por 1 hora e meditarei sobre esses versículos. Às 24h15, eu disse: agora vou dormir por 1 hora, depois acordarei e meditarei por mais 1 hora sobre esses versículos. Depois dormirei durante mais 1 hora e acordarei e meditarei novamente por mais 1 hora até amanhecer. E fiz exatamente isso. O Espírito Santo reside no meu espírito. Nosso corpo necessita de descanso e de sono. Mas em verdade o vosso espírito não. Eu tenho um despertador dentro de mim. Apenas disse para o meu espírito: eu vou dormir 1 hora. E dentro de 1 hora meu espírito me acordou, enquanto meditava sobre as passagens bíblicas por 1 hora. O que eu precisava naquele momento era dar cura para minha filha. Não adiantaria meditar sobre qualquer outra coisa. De nada me serviria meditar sobre versículos que prometem finanças. Não era isso que eu precisava naquele momento. Eu fiz isso durante a noite toda, e na noite seguinte repeti a mesma dose. Depois do noticiário, eu peguei a minha Bíblia e li novamente, devagar, todos os versículos a respeito da cura divina. Meditei 1 hora, dormi 1 hora, meditei mais 1 hora, dormi 1 hora, através da segunda noite. Então, na tarde de quinta-feira, escrevi para minha esposa o seguinte: na tarde que você me escreveu segunda-feira, você disse que Pat queria saber o que dizer para a enfermeira. Eu escrevi: diga para Pat que papai está dizendo que ela está curada. Eu sei no meu coração que ela está curada, assim como eu sei na minha cabeça que mais 2 são 4 e 3 vezes 3 são 9. E foi isso que escrevia. Você precisa conhecer a palavra de Deus no seu espírito. Essa é a verdadeira fé. Assim como você conhece outras coisas na sua cabeça. Minha esposa disse que Pat ficou ali em pé 1 minuto, como se estivesse pensando no assunto, e depois exclamou: se papai disse isso, então é isso mesmo. Ela virou-se, saltando e pulando lá fora para brincar novamente.
Até a segunda-feira o tumor havia desaparecido, e não foi preciso ela dizer coisa alguma para a enfermeira. E eu nunca respondi àquela pergunta. Pegue a palavra de Deus, o medicamento de Deus, e edifique-na no seu espírito. Capítulo 4. Cura é a vontade do Pai, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele vos abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do teu meio as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. Os números dos teus dias cumprirei. Êxodo 23, 25, 26. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. 2 Crônicas 16, 9. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, 10, 16. Bendizer, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 2, 3. Enviou a sua palavra e o sarou. Salmo 107, 20. Assim será a palavra que sai da minha boca, e ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que qual eu enviei. Isaías 5:11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais no céu dará bens, coisas boas, aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1:17. Jesus disse de si mesmo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Tudo que Jesus fez no seu caminhar sobre a terra foi a vontade do Pai. Ele era a vontade do Pai em ação. Se você conhecer a vontade do Pai, olhe para Jesus. Fé para curar. Porque em verdade eu vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Marcos 11:23. A oração da fé. Por isso vos digo que tudo o que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24.